E nós chegamos na questão 5. Questão 5 agora é um complete aí sobre avaliação, né? Vamos ver essa questão, que diz, dentro de uma abordagem papapá, a aprendizagem é verificada por meio de diferentes modalidades de avaliação. A modalidade de avaliação papapá, por exemplo, é importante por elucidar. Bom, a primeira coisa que a gente já pode pegar aqui é o seguinte, a aprendizagem é verificada por meio de diferentes modalidades de avaliação. Então, eu já posso excluir a tradicional e já posso excluir a comportamentalista. Normalmente vai se utilizar de uma modalidade apenas de avaliação. Outra coisa, a modalidade de avaliação, qual seria aqui? A humanista também a gente pode tirar. Então, nós temos construtivista e socioconstrutivista. A modalidade de avaliação diagnóstica ou interacionista? Interacionista não é modalidade. Tá? Quando a gente fala de modalidade de avaliação, eu tenho diagnóstica, formativa, ou no caso, formativa processual, somativa. São as três modalidades, eu vou falar para vocês, tá bom? Então, interacionista não é modalidade. Vinícius, mas se nós analisarmos dessa forma, realmente só pode ser a B, não é? Sim, só pode ser a B, mas vamos analisar tudo, não é? Então, a modalidade de avaliação diagnóstica, por exemplo, é importante por elucidar o quê? Aprendizagens, conduzindo as construções de conhecimento. Aqui, por exemplo, ele diz construções de conteúdos. Não, de conhecimento, não do conteúdo. Gradativamente, esse conhecimento que vai se tornando gradativamente amplo, né, e complexo. Tá bom? Então, é a letra B. Eu acho que você não teria problemas, dificuldades em resolver essa questão. Mas vamos falar um pouquinho de avaliação. Primeira coisa, sobre tipos. Quais são os tipos de avaliação que nós temos que aparecem aí na legislação? Então, nós podemos encontrar a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação em larga escala do sistema. Primeira coisa é aqui, a gente identifica dessa forma. Bem, avaliação da aprendizagem. Quem avalia quem? O professor avalia o aluno em sala de aula. Então, essa avaliação acontece lá em sala. Óbvio, em sala é uma referência apenas, né? Sala de aula é uma referência. Não quer dizer que ela só vai acontecer em sala. Eu posso ter atividades extra classe também. Mas é a avaliação que normalmente tem como referência a sala, em que o professor avalia o aluno, professor-aluno. A avaliação institucional é a instituição que é avaliada. E aqui é interessante, por quê? Porque essa avaliação institucional, ela pode ser interna ou pode ser externa. Como assim, Vinícius? É interna ou externa. Vejam, interna, a instituição organiza uma comissão avaliadora. Então, isso está muitas vezes já, né, configurado, está no regimento, enfim. Então, a escola precisa criar ali uma comissão de avaliação interna que funciona democraticamente com pessoas de diversos segmentos para avaliar a instituição utilizando-se de um caminho formal. Então, aqui, a interna, normalmente por meio de comissão interna. Por meio de comissão interna. E a externa, quando algum outro órgão ou instituição externa vai avaliar. Vou deixar assim, tá? Então, algum órgão, alguma instituição externa vai avaliar a instituição. Então, nós temos uma avaliação institucional externa. A avaliação vai ser feita por própria comissão da própria instituição, constituída dentro da instituição escolar. A avaliação institucional interna. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, avaliação em larga escala. Aqui a gente sabe que é a avaliação do sistema. Nós temos a avaliação larga escala em nível nacional, estadual e até mesmo municipal. Em nível nacional, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o SAEB. Hoje não se fala mais de... Hoje a gente não fala mais de ANEB, ANRESC, né? No caso,
avaliação, até então, até 2017, a gente tinha as duas, mais a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, Avaliação Nacional da Educação Básica, ANRESC, ou Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Hoje não, hoje é tudo SAEB, tá? Houve uma mudança, hoje é tudo SAEB. Então é a avaliação do sistema. Agora, nós também podemos falar de modalidades de avaliação. Vou colocar aqui. Então, quando eu falo de modalidades, o que entra? Entra a avaliação diagnóstica, entra a avaliação formativa e a avaliação somativa, ok? A avaliação diagnóstica, em que tempo ela é realizada? No início, é no início que nós realizamos o diagnóstico. Então, com relação, a função dela é diagnosticar, a função dessa aqui é formar, a função dessa aqui é somar, no sentido de verificar o que o sujeito aprendeu ao longo de um período. Mas, quando acontece cada uma? Então, o período, ou quando acontece cada uma, a diagnóstica no início, a formativa durante o processo e a somativa no fim do processo. Todas as modalidades são importantes. Tá? Todas as modalidades são importantes. Agora, a gente sabe que a somativa, por exemplo, apenas, ela está muito associada a uma educação mais tradicional. Por quê? Porque fica a ideia de que o professor não avalia o aluno em nenhum momento e simplesmente aplica uma prova. Só uma prova de final de bimestre, por exemplo. Então, ele não acompanha a aprendizagem e depois testa, verifica se o aluno está apto ou não para resolver aquela prova. Então, eu tenho somente essa modalidade na prática mais tradicional, a somativa. O importante é que todas as modalidades apareçam. O importante é que eu faça um diagnóstico. Quem é o meu aluno que eu estou recebendo? O que o meu aluno já sabe sobre um determinado conteúdo? Analisar aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe, suas dificuldades no início. Acompanhar a aprendizagem do aluno no processo, ou seja, já fazer pequenas avaliações, conversar, dialogar, dar feedback, receber feedback dos alunos, já entender o que ele sabe, o que ele não sabe, o quanto ele está se aproximando dos objetivos e depois verificar tudo que ele aprendeu ao longo do processo, né? Ou seja, ele fez avaliações, fez provas, fez trabalhos, enfim, e eu verifico tudo o que ele aprendeu ao longo do processo, ao longo de um bimestre, por exemplo. Então, o importante é que as três apareçam. Bem, ainda falando de avaliação, você pode, de repente, encontrar ali os instrumentos de avaliação. Os instrumentos seriam o seguinte: como que eu avalio? Isso aqui varia muito de autor para autor, tá? Mas eu posso aplicar provas, eu posso realizar trabalhos individuais, trabalhos em grupo, tá? Eu posso realizar exposições, eu posso avaliar através de seminários, de apresentação de seminários. Então, quando nós falamos de instrumentos, isso vai variar bastante de autor para autor, de livro para livro, mas basicamente é isso, né? O importante é que a gente utilize diversos instrumentos. O importante é que o professor não fique refém apenas da prova. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele precisa de outros caminhos para mostrar aquilo que ele sabe sobre o conteúdo. E quando nós fazemos isso, nós damos a oportunidade de alunos com aptidões diferentes, com habilidades diferentes, mostrarem seus conhecimentos de outras formas. Tá? Então, utilizar instrumentos diversos, modalidades diversas, tem a ver, por exemplo, com inclusão, né? Fazer com que todos possam participar bem desse processo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, e que também está ligada à avaliação, são autores, né, que normalmente aparecem, ideias que normalmente aparecem aí sobre avaliação. Então, todos os autores que eu vou falar para vocês, eu vou falar de 3 aqui,
todos eles têm já uma, vamos dizer assim, uma linha mais progressista, tá? Então, por exemplo, Lucchesi. Então, você pega um livro do Lucchesi, Avaliação da Aprendizagem Escolar. O que o Lucchesi, o Cipriano Lucchesi, nos ensina aqui? Então, aqui, ele traz, por exemplo, né, é muito importante a avaliação diagnóstica. Por quê? Porque a avaliação diagnóstica, de acordo com o Lucchesi, está preocupada em verificar se o aluno realmente está aprendendo. Então, ela está centrada no aluno. E dessa forma, a avaliação diagnóstica é uma forma de nós lutarmos contra os exames. Ele diz que os exames eles surgem lá já da pedagogia jesuítica, né? Então é algo muito tradicional já. Aqui, a preocupação é a formação do sujeito, é a aprendizagem. Formação, aprendizagem. Há uma preocupação, uma responsabilidade, uma intenção do professor positiva com relação ao aluno. Já os exames, eles estão muito preocupados com nota e eles possuem uma natureza classificatória. Ok? Classificatória. A ideia é selecionar, classificar, há uma preocupação muito grande com a nota. Aliás, o autor vai dizer que a gente não consegue se desvincular da nota porque ela é vista com bons olhos por muitos professores e por muitos pais. Os próprios pais gostam da ideia da nota. Os pais ficam na expectativa do filho ter uma boa nota. E não importa muito o processo, o que aconteceu, se o aluno aprendeu ou não. O que importa é a nota que o aluno tirou, né? Então a gente tem isso associado aos exames, a pedagogia do exame, enfim. E o Lucchesi, no decorrer do livro dele, ele vai falar, vai dar muitas informações sobre o histórico, sobre a ideia de se a questão da nossa sociedade, que é uma sociedade competitiva, meritocrática, em que as pessoas são selecionadas o tempo todo, a escola acaba absorvendo isso. Vai trazer ideias freirianas com relação à formação, aprendizagem, importância do relacionamento amoroso com o aluno, né? Amoroso no sentido do professor que se responsabiliza intencionalmente pela aprendizagem do aluno, enfim, beleza. Uma outra autora muito importante, pessoal, é a Jussara Hoffmann. Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann dá muito destaque à avaliação mediadora. A avaliação mediadora tem como elementos também a mesma coisa. A ideia é superar exames, superar essa preocupação excessiva com notas, tá? Classificação, seleção de aluno. E com a avaliação, o que é a avaliação mediadora? A avaliação mediadora é aquela que também está preocupada com a aprendizagem do aluno. Então, essa avaliação aqui, ela conta muito com o diálogo, ela valoriza muito a modalidade formativa, o professor dialogando, trocando feedbacks com o aluno, entendendo o aluno o tempo todo, né? Então, o professor vai utilizar a avaliação formativa o tempo todo e a associação com as práticas construtivistas, construtivismo. Beleza? Poderíamos também trazer outros autores, por exemplo, Celso dos Santos Vasconcelos, que quando fala sobre avaliação, ele fala sobre avaliação libertadora, ou seja, o que seria uma avaliação libertadora nessa perspectiva, né? Libertadora é a avaliação que serve para fazer com que o aluno aprenda e que ajuda o sujeito no seu processo de emancipação. Então, a avaliação não tem que tornar o aluno simplesmente fazer com que ele passe de ano e ele esteja apto, a partir das suas notas, a integrar um mercado de trabalho. Não é esse o propósito da avaliação. O propósito da avaliação é muito maior. É emancipar o sujeito, é formar o cidadão, enfim. E ele, inclusive, traz no livro dele sobre avaliação, que a avaliação, muitas vezes, ela é utilizada pelo professor de que forma? Como um instrumento de coerção. Quer dizer, a avaliação serve para o professor manter a disciplina. E, nesse sentido, ela se torna um instrumento de violência simbólica, porque ela oprime, ela deixa os alunos tensos, ele conta casos de agressão de aluno contra professores, suicídio de alunos, enfim, tudo por causa de avaliação na escola. Por quê? Avaliação coercitiva, que pressiona, que tensiona demais a relação, não é?
Então, a ideia é promover uma avaliação libertadora que não seja utilizada como forma de coerção e nem de classificação do sujeito, para que a gente tenha uma formação muito mais saudável, inclusive, do aluno, tá bom? Então, nós temos aí esses autores famosos que falam sobre avaliação, essas ideias gerais sobre avaliação. Outra coisa que é importante você fazer é ler legislação. Então, o artigo 24 da LDB, inciso 5, fala da avaliação. A avaliação tem que ser o quê? Então, eu tenho que privilegiar os aspectos qualitativos em vez dos aspectos quantitativos. Ler sobre recuperação, então recuperação durante o ano letivo e não apenas ao final do processo. Então, fiquem atentos com relação à legislação. Leia a Resolução 4 de 2010, lá a gente tem a avaliação. Tem vários artigos sobre avaliação, que são as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, aquilo que nós temos na legislação sobre avaliação, seja a LDB, seja, de repente, um documento da BNCC, seja a Resolução 4 de 2010, são informações importantíssimas. E, pessoal, nós seguimos em frente. Agora a gente vai para a questão 6.